Passemos, agora, aos grandes da corte. Não há escravidão mais vil, mais repulsiva, mais desprezível do que aquela a que se submete essa ridícula espécie de homens, que, não obstante, costuma ganhar para si, de alto a baixo, o resto dos mortais. Convenhamos, porém, que são modestíssimos num único ponto, é que, satisfeitos de possuir o ouro, as pedras, a púrpura e todos os outros símbolos da sabedoria e da virtude, cedem facilmente aos outros o cuidado da sabedoria e da virtude. Para eles, a maior felicidade consiste em ter a honra de falar ao rei, de chamá-lo de senhor e mestre absoluto, de fazer-lhe um breve e estudado cumprimento, de poder prodigalizar-lhe os títulos faustosos de Vossa Majestade, Vossa Alteza Real, Vossa Serenidade, etc. etc. Toda a habilidade dos cortesãos consiste em trajar-se com propriedade e magnificência, em andar sempre bem perfumados e, sobretudo, em saber adular com delicadeza. Quanto ao espírito e aos costumes, são verdadeiros feácios, 92, verdadeiros amantes de Penélope, a esse respeito, sabeis o que diz Homero, 93, e, melhor do que eu, vou-lo repetirá a ninfa Eco. 0 Vil escravo do monarca, quando não deva fazer a corte ao senhor, pois nesse caso se levantaria ao primeiro canto do galo, costuma dormir até ao meio-dia, e, mal desperta, o mercenário capelão, que já esperava por esse momento, resmungaiu-lhe às pressas uma missa. Em seguida, passa a cuidar do almoço, e daí a pouco, do jantar, ao qual sucedem imediatamente os jogos de dados e de xadrez, os bobos, as cortesãs, os divertimentos inconvenientes e todos os outros prazeres chamados passatempos. Esses devotos exercícios não se fazem sem uma ou duas merendas. Depois, vem a ceia, e se passa a noite no meio das garrafas. E assim, sem pensar que se nasce para morrer, a vida passa rapidamente. As horas, os dias, os meses, os anos, os lustros transcorrem para eles sem nenhum aborrecimento, como um relâmpago. Tenho a impressão de sair de um banquete, ao vê-los gabaram-se de suas ridiculárias. Aquela ninfa se julga mais próxima dos deuses, por arrastar atrás de si uma cauda mais longa do que as outras. Esse fidalgo, por ter recebido do príncipe uma cotovelada no estômago, ao tentar penetrar na multidão, fica satisfeito e acredita haver menor distância entre ele e o soberano. Aquele cortesão pavoneia-se com a corrente de ouro que lhe pende do pescoço, por ser muito mais pesada que a dos outros e servir, assim, não só para mostrar opulência como também sua robustez de carregador. A vida dos príncipes e dos fidalgos leva-me, naturalmente, a falar também da dos papas, cardeais e bispos. Faz tanto tempo que essa sagrada gente, com surpreendente emolução, imita os reis e os sátrapas, que não tenho dúvida alguma em dizer que chegou a superá-los. Imaginai, agora, que um bispo, por divertimento, se pusesse a considerar o seu cortejo e ornamentos pontificais. Se um bispo refletisse que a candidez do retoque significa uma vida completamente imaculada. Que a mitra bicórnea, cujas extremidades se unem em um nó, denota profundo conhecimento do Velho e do Novo Testamento. Que as mãos enluvadas exprimem um coração depurado de todo contágio mundano na administração dos sacramentos. Que a cruz dos sapatos o adverte de que deve velar continuamente pelo rebanho sob a sua guarda. Que a cruz prelatícia que lhe pende do peito é sinal de vitória completa sobre as paixões humanas, se o nosso prelado, repito, refletisse sobre todas essas belas coisas e muitas outras que eu suprimo, não será verdade que se tomaria magro, pensativo, macilento, hipocondríaco? Chegaria a causar piedade. Mas, não duvideis, eu remediei tudo. Aconselhei a esses pretensos sucessores dos apóstolos que seguissem um caminho inteiramente oposto, e ninguém jamais soube aproveitar melhor os meus conselhos. Com efeito, o principal objetivo dos nossos ilustríssimos e reverendíssimos consiste em viver alegremente, e, quanto ao rebanho, que dele cuide Jesus Cristo.
Aliás, já não possuem os arcediagos, os vigários gerais, os confessores, os frades e 1000 outros fiéis mastins, que estão sempre em guarda contra o lobo do inferno. Os bispos chegaram a esquecer que o seu nome, tomado ao pé da letra, significa trabalho, zelo, solicitude pela redenção das almas. Mas por Baco, não se esquecem nunca das honrarias e do dinheiro. Gabavam-se os veneráveis cardeais de descenderem em linha reta dos apóstolos, mas eu desejaria que filosofassem um pouco sobre os seus hábitos, e fizessem a si mesmos esta apóstrofe: se eu descendo dos apóstolos, por que não faço, então, o que eles fizeram? Não sou senhor, mas simples distribuidor das graças espirituais, e muito breve terei de prestar contas da minha administração. Que significa esta nívea candidez do meu roquete, senão uma suma pureza de costumes? Que quer dizer esta sotaina de púrpura, senão um ardente amor a Deus? Que denota esta capa da mesma cor, tão ampla e espaçosa que bastaria para cobrir não somente a mula do eminentíssimo, mas até um camelo junto com o cardeal, senão uma caridade ilimitada e sempre pronta a socorrer o próximo, isto é, a instruir, a exortar, a acalmar o furor das guerras, a resistir aos maus princípios, a dar de boa vontade o próprio sangue e as riquezas pelo bem da Igreja? Para que tantos tesouros? Aqueles que pretendem representar o antigo colégio dos apóstolos não deveriam, antes de tudo, imitar a sua pobreza. Afirmo que, se os cardeais fizessem a si mesmos semelhante apóstrofe, refletindo seriamente sobre todos esses pontos, de duas uma, ou devolveriam imediatamente o chapéu, ou levariam uma vida laboriosa, cheia de desgostos e de desejos, justamente como faziam os primeiros apóstolos da Igreja. Prosternemo-nos, agora, aos pés do Sumo Pontífice, e beijemos-lhes religiosamente as santas pantufas. Os papas dizem-se vigários de Jesus Cristo, mas, se procurassem conformar-se à vida de Deus seu Mestre, se sofressem pacientemente os seus padecimentos e a sua cruz, mostrando o mesmo desprezo pelo mundo, se refletissem seriamente sobre o belo nome de Papa, isto é, de Pai, e sobre o santíssimo epíteto com, que são honrados, quem seria mais infeliz do que eles? Quem desejaria comprar, com todos os haveres, esse cargo eminente, ou quem, uma vez elevado ao mesmo, desejaria, para sustentar-se nele, empregar a espada, os venenos e toda sorte de violências? Ai! Quantos bens perderiam eles se a sabedoria se apoderasse por um instante do seu ânimo? A sabedoria! Bastaria que tivessem um grãozinho apenas daquele sal de que fala o Salvador. Perderiam, então, aquelas imensas riquezas, aquelas honras divinas, aquele vasto domínio, aquele gordo patrimônio, aquelas faustosas vitórias, todos aqueles cargos, aquelas dignidades e aqueles ofícios de que participam. Todos aqueles impostos que percebem, quer nos próprios estados, quer nos alheios. O fruto de todos aqueles favores e de todas aquelas indulgências, com as quais vão traficando tão vantajosamente. Aquela numerosa corte de cavalos, de mulas, de servos. Aquelas delícias e aqueles prazeres de que gozam continuamente. Observai, observai quantas coisas precisariam perder, sendo que isso é apenas uma sombra da felicidade pontifícia. Todos esses bens seriam logo sucedidos pelas vigílias, pelos jejuns, pelas lágrimas, pelas preces, pelos sermões, pelas meditações, pelos suspiros e 1000 outros trabalhos de natureza semelhante. Acrescentemos ainda que tantos escritores, tantos copistas, tantos notários, tantos advogados, tantos promotores, tantos secretários, tantos banqueiros, tantos escudeiros, tantos palafreneiros, tantos rufiões, silêncio neste ponto, pois é preciso respeitar os ouvidos questos, em suma, toda aquela prodigiosa turba de pessoas de toda classe, que arruinam, que honram, queria eu dizer, a sé de Roma, sim, digamos também que toda essa turba só poderia esperar morrer de fome.
Seria o mais bárbaro, o mais abominável, o mais detestável de todos os delitos querer reduzir à sacola e ao bastão os supremos monarcas da Igreja, os verdadeiros luminares do mundo. Dizem eles que a Pedro e a Paulo competia viver de esmolas, ficando com todo o peso do pontificado, mas eles podem comodamente sustentá-lo, reservando-se eles, para si, somente o que no mesmo existe de esplêndido e de agradável. Agora, pergunto, não fazem muito bem? Graças a mim, por conseguinte, é que nunca houve um papa que vivesse no ócio e na moleza. Como as funções episcopais, 94, consistem em ornamentos misteriosos e quase teatrais, em cerimônias, em títulos faustosos de Beatíssimo, Reverendíssimo, Santíssimo, em bênçãos e maldições, julgam eles que já fazem bastante a vontade de Jesus Cristo, sem suspeitarem o que lhes poderá este dizer-lhes um dia. Agora não é mais necessário fazer milagres. Instruir o povo dá muito trabalho. Ensinar as escrituras cheira a escolástica. Para pregar, seria preciso tempo. Chorar convém somente às mulheres. Ser pobre, ó, que coisa feia! Deixar-se vencer é vergonhoso demais e indigno de um homem que mal admite que lhe beijem o beatíssimo pé os reis mais poderosos. Finalmente, morrer, ó, é a mais amarga de todas as coisas. Ser crucificado, irra, é uma infâmia horrível. Assim, pois, as armas dos papas não consistem todas naquelas doces bênçãos de que fala São Paulo, 95, e das quais são eles tão avaros. Consistem elas em interdições, suspensões, gravames, anatemas, pinturas vingadoras, 96, e naqueles terribilíssimo castigo pelo qual um beatíssimo padre pode mandar à vontade qualquer alma para o inferno. Os nossos santíssimos pais de Cristo e os seus vigários gerais nunca empregam com maior zelo esse espantoso castigo do que no caso daqueles que, à instigação do demônio, tentam diminuir ou danificar o patrimônio de São Pedro. Dizia este bom apóstolo ao seu mestre: deixamos tudo para seguir-te. Compreendereis que grande sacrifício fez o pobre pescador. Foi a fortuna o que ele conseguiu em virtude dessa renúncia. É por isso que sua santidade glorificada possui terras, cidades, domínios, e percebe impostos e taxas. E é sobretudo para defender e conservar essa rica aquisição que os pontífices romanos costumam condenar as almas. É verdade que nem ao menos poupam os corpos, e, inflamados pelo zelo de Jesus Cristo, desfraudam a bandeira de Marte e, sem piedade, empregam o ferro e o fogo para sustentar as suas razões. Bem vedes que não se pode fazer semelhante guerra sem derramar o sangue cristão. Mas, que importa? Respondem os papas: estamos defendendo apostolicamente a causa da Igreja e só deporemos as armas quando tivermos vingado a esposa de Jesus Cristo contra os seus inimigos. Eu desejaria saber, porém, se haverá para a Igreja inimigos mais perniciosos do que esses ímpios pontífices, os quais, em lugar de pregar Jesus Cristo, deixam no esquecimento o seu nome e o põem de lado com leis lucrativas, alteram a sua doutrina com interpretações forçadas e, finalmente, o destroem com exemplos pestilentos. Além disso, assim como a Igreja cristã foi fundada com sangue, confirmada com sangue, dilatada com sangue, assim também os papas a governam com sangue, como se nunca Jesus Cristo tivesse existido para protegê-la e sustentá-la. A guerra é, por natureza, tão cruel, que muito mais conviria às feras do que aos homens. Tão insensata que os poetas a atribuíram às fúrias do inferno. Tão pestilenta que corrompe todos os costumes. Tão iníqua que a fazem melhor perversos ladrões do que homens probos e virtuosos. Finalmente, tão impia que nenhuma relação possui com Jesus Cristo nem com sua moral. Isso não impede que alguns pontífices abandonem todas as funções pastorais para consagrar-se inteiramente a esse flagelo da humanidade.
Entre esses papas guerreiros, encontram-se até velhos, 97, que agem com todo o vigor da juventude, que nenhuma consideração têm pelo dinheiro, que suportam corajosamente a fadiga e não têm o menor escrúpulo em fazer subverter as leis, a religião e a humanidade. Mas, não faltam eruditos aduladores para dar a esse manifestíssimo delírio o nome de zelo, piedade, valor. E acham razões para provar que desembainhar a espada e cravá-la no coração de um irmão não é absolutamente infringir o grande mandamento da caridade para com o próximo. Na verdade, ainda não sei se os papas, em matéria de guerra, seguiram o exemplo de alguns bispos da Alemanha, ou se estes bispos é que se julgaram autorizados, pela conduta dos papas, a empreender a guerra. O que é certo é que os prelados alemães agem com maior liberdade, porque, desprezando inteiramente o serviço divino, as bênçãos e todas as outras cerimônias do bispado, como verdadeiros sátrapas só respiram a guerra, chegando a sustentar que é dever de um bispo entregar a alma a Deus para defender a honra da sua dignidade. Os padres também estão, em geral, animados pelo mesmo espírito, não querendo de modo algum degenerar da santidade dos prelados. Assim, não podeis imaginar com que coragem empunham as armas toda a vez que se trata dos seus dízimos, espadas, fuzis, pedras, nada lhes escapa. Esses ministros do altar não cabem em si de alegria quando descobrem, nas obras dos antigos, alguma passagem com que possam aterrar as consciências e provar ao vulgo que lhes deve ainda muito mais do que os dízimos. Não há mais perigo de que lhes entre na cabeça o que leram em muitíssimos lugares sobre os seus deveres para com o povo. Deveriam ao menos lembrar-se de que a tonsura significa a obrigação de viverem livres de qualquer paixão humana, para se consagrarem totalmente às coisas do céu. Muito longe de fazerem tais reflexões, incidem em toda sorte de volúpia e julgam cumprir plenamente os seus deveres e as obrigação de praticar o bem, como dizem eles, quando murmuram, às pressas e entre os dentes, o ofício divino. Santo Deus! Aposto que não há nenhuma divindade que queira escutá-los e, muito menos, que possa compreendê-los. Nenhuma divindade? Estou convencida de que nem eles próprios se entendem entre si quando ornejam em coro. Mas, tanto os sacerdotes como os profanos sabem muito bem quais são os seus direitos e os seus emolumentos. Sabe-se mesmo, pelas mulheres, que quem serve o altar deve viver do altar. O que é incômodo os senhores padres costumam, prudentemente, descarregar sobre as costas alheias, numa devolução recíproca, como na pela. Os eclesiásticos costumam proceder mais ou menos como os príncipes seculares, assim como estes abandonam as rédeas do governo nas mãos dos primeiros ministros, que confiam a administração do Estado aos numerosos subalternos que se acham sob as suas ordens, assim também os ministros dos santuários costumam, modestamente, descarregar sobre o povo o peso da devoção e da piedade, e o povo, por sua vez, passa aos que denomina pessoas religiosas, como se não tivesse nenhuma relação com a Igreja e não tivesse feito nenhum voto no batismo. Em seguida, os padres, como se fossem iniciados no mundo e não em Cristo, dizem-se seculares e deixam aos regulares o pesado encargo da piedade. Os regulares julgam-na especialmente destinada aos monges. Os monges relaxados atribuem-na aos reformados. Finalmente, todos se põem de acordo e pretendem que a devoção pertença aos mendicantes, que acabam por enviar a pela aos cartuchos, em cujo retiro se pode afirmar, efetivamente, que a piedade está sepultada, de tal forma se esforçam eles por viverem escondidos do mundo. Conduta semelhante têm os generais da milícia clerical. Os papas, sempre ativos e incansáveis em sua tarefa de receber dinheiro, descarregam sobre os bispos tudo o que há de incômodo no apostolado. Os bispos sobre os párocos. Os párocos sobre os vigários. Os vigários sobre os frades mendicantes. E os mendicantes, finalmente, enviam as ovelhas aos pastores espirituais, que sabem tosqueá-las e tirar-lhes proveito da lã. Mas, até onde me levou o assunto?
0 Meu propósito não é investigar e satirizar a vida dos prelados e dos padres, mas fazer o meu elogio, que ninguém pense que, ao louvar os maus princípios, queira eu censurar os bons. Por conseguinte, só vos dei uma ideia superficial de todas as condições para vos demonstrar, a evidência, que nenhum homem pode viver feliz sem ser iniciado nos meus mistérios e sem participar dos meus favores. Invoco o testemunho da fortuna, essa deusa da felicidade e da desgraça que, embora caprichosa ao extremo, tem sempre o prazer de secundar as minhas intenções. Com efeito, exatamente como eu, não será ela inimiga capital dos sábios. Em compensação, confere seus bens aos loucos e, por fim, ao vê-los dormindo, derrama-lhes no seio os seus tesouros. De certo já ouvistes falar de um certo Timóteo, capitão ateniense, cuja fortuna foi tal que, mesmo dormindo, conquistou e saqueou cidades. Quando, porém, começou a atribuir tanta fortuna ao próprio mérito, foi abandonado pela deusa e caiu na maior miséria. Pois não se costuma dizer que os tolos são felizes e que até o mal se converte para eles num bem. No entanto, é justamente o contrário o que costuma suceder aos sábios. Já diz o provérbio: quem, como Hércules, nasceu no 4º dia da lua, só pode esperar sofrimentos, montado no cavalo de Sejano, quebrará a perna. Tendo dinheiro de tolosa, pouco proveito terá. Mas, deixemos os provérbios, pois pode parecer que me apropriei de todos os comentários do meu Erasmo. Volto, pois, ao meu assunto, e digo que a fortuna só ama as pessoas que não pensam em nada, gostando de beneficiar os aturdidos e os temerários, isto é, os que dizem como César no Rubicon, alea jacta est. A sabedoria só pode inspirar temor, o que faz com que a condição de um verdadeiro filósofo chegue a causar piedade aos homens de bom senso. Com o cérebro repleto de belíssimas e sólidas especulações, quer físicas, quer morais, sente o estômago doer de fome e nem sequer sabe onde encontrar o necessário. Além disso, é abandonado, desprezado, odiado, evitado por todos, enquanto os tolos, verificando que o precioso metal que os anima constitui o móvel maior da sociedade civilizada, são elevados aos empregos públicos e em tudo favorecidos pela fortuna. Eis porque os que se consideram felizes quando acolhidos pelos grandes e quando conversam com esses deuses queridos, que são os meus escravos diletos, não têm necessidade alguma da sabedoria, que é a coisa mais detestada nas cortes e nos passos. Quereis enriquecer-vos no comércio? Renunciai à sabedoria, porque, do contrário, como poderíeis fazer um falso juramento sem vos sentirdes dilacerar por um horrível remorso? Como poderíeis deixar de enrubescer quando surpreendidos numa mentira? Como sufocaríeis os ásperos e tormentosos escrúpulos que sentem os sábios pelo furto e pela usura? Como poderíeis deixar de travar convosco uma contínua guerra íntima? Ambicionais as dignidades e os bens eclesiásticos? Um burro e um búfalo poderiam consegui-los mais facilmente que um filósofo. Amais a volúpia? As mulheres que a têm como principal escopo procuram os tolos e fogem dos sábios como dos escorpiões. Quem, finalmente, deseje gozar os prazeres da vida, deve cortar qualquer relação com os sábios e preferir tratar com a escória popular. Em suma, para resumir tudo numa única ideia, voltai-vos para todos os lados, e vereis que os papas, os príncipes, os juízes, os magistrados, os amigos, os inimigos, os grandes, os pequenos, todos, sem exceção, agem em virtude do ouro sonante. E, como filósofo, fora do estritamente necessário, considere como esterco esse metal, não é de admirar que todos desprezem a sua intimidade. Mas, embora o meu elogio seja uma fonte inesgotável, não é justo abusar da vossa paciência entretendo-vos ainda mais com esta minha declamação, razão porque vos livrarei logo da fadiga de vossa atenção. Apenas vos peço um pequeno favor, necessário à minha glória.
Talvez haja aqui presentes, uma vez que os maus costumam imiscuir-se sempre entre os bons, alguns sábios que digam ser eu bela somente aos meus próprios olhos, e não faltarão senhores legistas que aleguem o fato de eu não haver citado nenhum texto em meu favor. Citemos, pois, como fazem eles, a torto e a direito. Antes de mais nada, não se pode pôr em dúvida o conhecido provérbio que diz: quando falta uma coisa, é preciso representá-la, o que é inteiramente confirmado por esta sentença que se costuma ensinar até aos meninos: procura-se muita sabedoria para se poder passar por louco. Julgai, pois, se a loucura deve ou não ser incluída entre os maiores bens, quando os próprios sábios tributavam louvores à sua imagem e à sua sombra falaz. Mas, Horácio, que a si mesmo se chama o lúcido e bem nutrido porco de Epicuro, exprime a coisa com maior naturalidade, quando aconselha a temperar a loucura com a sabedoria. Ele desejaria, é certo, que essa loucura fosse de curta duração, mas, a esse respeito, revela, a meu ver, pouco critério. O mesmo poeta diz nas suas odes: é um grande prazer ser louco quando se deseja sê-lo. Em outro lugar, diz preferir parecer estranho e ignorante a parecer sábio e furioso. Homero, que por toda a parte louva muitíssimo o seu Telêmaco, não deixa de o chamar várias vezes de menino tolo. E os trágicos gostam de dar aos jovens o epíteto de tolo e imprudente, como um epíteto de bom augúrio. Qual é o argumento da Divina Ilíada? Não serão, talvez, os furores e as loucuras dos reis e dos povos. Cícero nunca se orientou tão bem, por mim, como quando disse: todas as coisas estão cheias de loucura. Ora, convireis que, quanto mais extenso é um bem, tanto mais excelente é ele. Mas, é possível que os autores citados tenham pouca autoridade para os cristãos. Pois bem, apoiarei, se julgais conveniente, ou, para exprimir-me teologicamente, fundarei o meu elogio no testemunho das Sagradas Escrituras. Permite que o faça, senhores nossos mestres, é o que vos peço humildemente. A empresa é bastante difícil e exigiria pelo menos uma boa invocação às musas. Mas, por outro lado, seria uma indiscrição fazer descer pela segunda vez, do Monte Helicão, essas 9 virgenzinhas, pois bem vedes que o caminho é muito longo. Além disso, a matéria que devo abordar nada tem que ver com Apolo. Portanto, seria melhor que, dispondo-me eu a me arvorar em teóloga e a correr sobre os espinhos teologais, se dignasse o espírito de Scott a passar da sua Sorbonne para o meu ânimo. Ah! Queira Deus que esse beato espírito, mais pungente que o ouriço e mais agudo que o porco-espinho, inflame a minha mente. Depois, quando eu tiver acabado, que voe por onde mais lhe agradar, inclusive entre os corvos. Prazai igualmente aos céus que me seja permitido mudar de aspecto, vestindo um hábito teologal. Vou, porém, experimentar, e, quando me ouvirdes impingir tanta teologia, não suspeiteis que eu tenha forçado e espoliado as arcas dos nossos mestres. Mas, afinal, não me parece surpreendente que, tendo mantido por tantos séculos uma estreita amizade com os teólogos, tenha eu sido atacada por um pouquinho da sua sublime ciência. E por que não poderia acontecer-me tal coisa? Não será, talvez, verdade que até o irrequieto Priapo, embora sendo um deus de curto entendimento, ao escutar o mestre ler grego em voz alta, guardou algumas palavras na memória e as reteve como um doutor. E que diríamos do galo de Luciano? Como se sabe, depois de ter vivido longo tempo com os homens, articulou inesperadamente a língua e falou como eles. Mas, dito isso, comecemos sob os auspícios da fortuna. 0 Eclesiastes, capítulo 1, versículo. Esperai um pouco. Oh, meu Deus! Não me recordo mais, e assim também a página, a linha, etc. Pois que, para citar teologicamente, é preciso dizer tudo. Mas, no Eclesiastes está escrito que o número dos loucos é infinito.
Ora, esse número infinito não abrangerá a todos os homens, com poucas exceções, se é que já houve alguns. Mais ingenuamente, porém, o confessa Jeremias, todos os homens, diz ele no capítulo 10, tornaram-se loucos à força de sabedoria. E atribui a sabedoria somente a Deus, deixando aos homens a loucura como predicado. Um pouco antes, diz ele, o homem não deve gabar-se da sua sabedoria. Mas, por que dizeis isso, ó santo, ó divino oráculo do futuro? E porque, assim me parece ouvi-lo responder, o homem não tem nenhuma ideia da sabedoria. Voltemos ao Eclesiastes. Quando Salomão, esse grande monarca iluminado do céu, faz aquela patética exclamação moral, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não vedes, senhores, que, sem gaguejar, ele declara que a vida humana, como também eu já vos disse tantas vezes, não é outra coisa senão um divertimento da loucura. E não foi também isso o que Cícero, com grande honra para mim, repetiu muito depois, isto é, que tudo está cheio de loucura. E quando o citado Eclesiastes diz ainda que o louco muda como a lua e o sábio é estável como o sol, que imaginais que isso signifique? Não significará, talvez, que todos os homens são loucos e que somente a Deus pertence o título de sábio. Com efeito, por lua entendem os intérpretes a natureza humana, e por sol a fonte da verdadeira luz, que é Deus. Também o Salvador apoia essa verdade quando diz, no Evangelho, que o epíteto de bom só cabe a Deus. Ora, segundo os estoicos, sábio e bom são dois sinônimos. Portanto, todos os homens, sendo maus, são também, por uma consequência necessária, todos malucos. Diz ainda Salomão no capítulo 15, a tolice é a alegria do tolo, o que significa que, sem a loucura, nada se acha de agradável na vida. E em outra passagem, progredir na ciência é o mesmo que progredir na dor, e, onde há muito sentimento, há também muita contrariedade. Não repetirá esse mesmo excelente pregador, no capítulo 7, o mesmo pensamento. A tristeza, diz ele, mora no coração do sábio, e a alegria no do tolo. Não contente de ter conhecido a fundo a sabedoria, teve ele o desejo de conhecer também a mim. Pensais que eu esteja gracejando? Ouvi o oráculo, capítulo 1. Apliquei-me ao conhecimento da prudência e da doutrina, dos erros e da loucura. É preciso notar que, nessa passagem, sou citada em último lugar, a fim de me ser conferida a honra que mereço, como posso prová-lo? De fato, foi o Eclesiastes que o escreveu. Ora, na ordem eclesiástica, segundo o cerimonial em uso, o primeiro em dignidade é o que ocupa o último posto, de acordo com o preceito de Cristo. Que a loucura é realmente superior em dignidade à sabedoria prova-o, a evidência, o autor do Eclesiastes, seja ele quem for, no capítulo XLIV. Mas, meus caros ouvintes, antes de citar essa passagem, quero fazer um pacto convosco, juro-vos por Hércules que nunca mais vos falarei disso, se não responderdes favoravelmente às minhas perguntas, a exemplo daqueles que, segundo Platão, discutiam com Sócrates. Dou, pois, início à minha indução. Dizei-me, por favor, o que será melhor ocultar, as coisas raras e preciosas, ou as vis e triviais? Como, não respondeis? Por que permaneceis imóveis como se não passasseis de estátuas? Mas, não será o vosso silêncio que me fechará a boca. Os gregos responderão por vós e dirão que a bilha se deixa sem receio à porta, ao passo que as coisas preciosas se conservam escondidas. Receando, porém, que profaneis essa sentença, rejeitando-a, acho conveniente advertir-vos que é de Aristóteles, o Deus dos nossos mestres. Continuemos. Haverá aqui alguém bastante louco que, de bom grado, seja capaz de abandonar na rua o seu dinheiro e as suas joias. Não o creio, naturalmente.
Todos vós, ao contrário, me pareceis, se não me engano, desses homens que costumam ocultar muito bem tudo o que possuem de precioso e que só se descuidam das coisas que pouco ou nada importa perder. Assim, pois, exigindo a prudência que se escondam as coisas de valor e que não se deixem expostas senão as coisas de pouca valia, a minha causa venceu, triunfou. 0 Eclesiastes ordena que se manifeste a sabedoria e se oculte a loucura. Textualmente, o homem que esconde a própria loucura é melhor que o que esconde a própria sabedoria. Mas, isso não basta. As Sagradas Escrituras atribuem ainda ao louco a candura de ânimo, da qual não é suscetível o sábio, embora se julgue sempre melhor do que os outros. Pelo menos, como interpreto a seguinte passagem do Eclesiastes, capítulo 10, ao passear, o louco supõe que todos os que encontra sejam loucos como ele. Quem pode deixar de admirar essa candura e essa sinceridade? Naturalmente, todos os homens fazem um alto conceito de si mesmos, mas a loucura torna o homem tão humilde que procura dividir a sua virtude com todos os outros homens e comunicar-lhes a glória do seu mérito. Salomão julgava ter chegado a tanta perfeição, dizendo no capítulo 30, eu sou o mais louco de todos os homens. São Paulo, esse evangelista, esse apóstolo das gentes, não passou sem atribuir-se o meu nome, pois disse aos coríntios, como louco, eu afirmo que sou o maior de todos, de tal maneira considerava ele vergonhoso ser superado em loucura. Mas, enquanto isso, insurgem-se contra mim certos teólogos grecistas, impinguindo como novidades coisas rançosas e antigas e se esforçando por cegar o vulgo com anotações que, além do mais, são pensamentos roubados aqui e ali. Entre eles, encontra-se, se não em primeiro, pelo menos em segundo lugar o meu caro Erasmo, que frequentemente cito para lhe prestar uma homenagem, 98. Ó loucura! Exclamam eles, tu te mostras verdadeiramente digna do teu nome, tanto em tuas interpretações como em tudo mais. 0 Pensamento do apóstolo é bem diverso daquele que tu sonhas, não há a intenção de persuadir que ele seja mais louco que os outros. Depois de ter dito que eles são ministros de Cristo e eu também o sou, como se não bastasse igualar-se aos outros, acrescenta, corrigindo-se, e o sou mais do que eles, sentindo-se não somente igual aos outros apóstolos no ministério do Evangelho, mas ainda um tanto superior. Para evitar o escândalo que semelhante declaração poderia provocar, São Paulo chama-se louco, pois só os loucos têm o direito de dizer tudo sem risco de ofender alguém. Mas, seja qual for a interpretação que se dê ao que escreveu São Paulo, deixo que o discuta quem quiser. Quanto a mim, prefiro ser atacada pelos fogos desses grandes, desses enormes, desses gordos, desses célebres teologastros, com os quais a maior parte dos doutores prefere correr o risco de enganar-se a conhecer a verdade ocultada por esse séquito de pessoas de 3 línguas, 99, às quais se dá tanta importância como as gralhas. Além disso, tenho em meu favor glorioso teólogo, que prudentemente julgo não dever nomear, pois sei muito bem que as nossas gralhas não deixariam de me citar a fábula do Asinos a Deliram, 100. Esse doutor assim explica magistralmente, teologicamente, essa passagem, eu o digo com menor sabedoria, eu sou mais do que eles. Faz disso um novo capítulo e assim é quem exige uma dialética consumada que vos acrescenta uma nova secção. Eis, não só quanto à forma, mas também quanto ao fundo, as palavras do meu teólogo, eu o digo com menor sabedoria, isto é, se vos pareço louco quando me igualo aos falsos apóstolos, mais tolo vos parecerei ainda se quiser preferir-me a eles. Depois, como que divagando, passa de repente a outro assunto. Mas, como sou louca ao querer atormentar meu cérebro com a interpretação de um só teólogo? Pois não conquistaram os nossos teólogos o direito público de esticar o céu, isto é, as Escrituras, como se fossem uma pele. Se devemos dar crédito ao douto São Jerônimo, que possuía 5 línguas, o próprio São Paulo usava do referido direito, encontrando-se em suas obras coisas que parecem opostas às Sagradas Escrituras.
Por essa pia fraude do apóstolo das gentes, podemos julgar todas as outras. Tendo São Paulo observado, certa vez, uma inscrição que os atenienses tinham posto sobre um altar, na qual se lia, aos deuses da Ásia, da Europa e da África, aos deuses inhotos e estranhos, trancou a inscrição e, tomando somente a parte julgada vantajosa à religião cristã, suprimiu o resto. E até as palavras, ao Deus inhoto, que formam o texto do seu discurso, bem se vê que não foram citadas com fidelidade. Os teólogos modernos mostram ter aproveitado bastante esse exemplo, pois frequentemente, da passagem de um autor costumam tirar 5 ou 6 palavras e alterar-lhes o sentido, como lhes convém. E assim é que, ao se confrontar a cópia com o original, ou quando se compara a citação com o desenvolvimento do raciocínio, fica patenteado que o autor citado não teve a intenção de dizer o que se pretende, ou então disse justamente o contrário. Pois é o que fazem os nossos mestres, e o fazem com tão feliz impudência que os próprios legistas, que tanto se divertem em citar a torto e a direito, ficam com muita inveja deles. E como poderiam deixar de sair-se bem com essa astúcia os guerreiros espirituais? Tudo podem esperar depois do primeiro sucesso do grande teólogo de que há pouco vos falei. Oh! Que bom! Estou com o nome na ponta da língua. Receio, porém, que me citem outra vez o provérbio grego do asinos adeliram. Esse doutor, no Evangelho de São Lucas, interpretou tão bem uma passagem, que o seu senso, como o de Jesus Cristo, desperta como o fogo com a água. Julgai-o, pois. Por ocasião de um extremo perigo, ocasião em que os bons clientes mais assiduamente se acham em torno dos seus protetores, oferecendo-lhes todos os seus serviços, o Salvador, querendo tornar os seus discípulos superiores à esperança de qualquer socorro humano, fez aos mesmos a seguinte pergunta: quando vos enviei pelo mundo, faltou-vos alguma coisa? Eles não tinham nem dinheiro para a viagem, nem sapatos para garantir-se contra as pedras e os espinhos, nem alforjes a que pudessem recorrer em caso de fome. Como os apóstolos lhe respondessem que tinham sempre encontrado o necessário, o Salvador acrescentou: agora, aquele de vós que tiver um saco, pequeno ou grande, deve deixá-lo. E aquele que não tiver espada, venda a túnica para comprá-la. Como toda a doutrina evangélica aconselha a mansidão, a tolerância e o desprezo pela vida, seria preciso ser cego para não perceber o sentido e a intenção de Cristo nessa passagem. O divino legislador queria preparar os seus convidados para o ministério do apostolado e, por isso, impunha-lhes que se destacassem de todas as coisas desta terra. Não bastava largar os sapatos e os alforjes. Eles deviam ainda despojar-se dos hábitos, o que significa, sem dúvida, o perfeito desprendimento de coração com que deviam entrar na carreira do apostolado. É verdade que Jesus Cristo mandou que os apóstolos arranjassem uma espada, mas não das que servem de instrumento fatal nas mãos dos ladrões e dos parricidas, e sim de uma espada espiritual que penetrasse até ao fundo do coração, que extirpasse todas as paixões mundanas, a fim de que só a piedade reinasse e dominasse no ânimo. Observai agora, por favor, como o nosso célebre Asinos Adeliram esticou o sentido dessa passagem. Por espada, entende ele o direito de defesa contra a perseguição. Por alforjes, entende a provisão de víveres, como se o Salvador, tendo percebido que sem essa medida não atenderia bastante ao esplendor e à dignidade dos seus missionários, tivesse mudado de parecer e se retratado da sua determinação. Não se recordava o nosso legislador da sua moral, pois declarou formalmente aos seus discípulos que seriam beatos se sofressem pacientemente a infâmia, os ultrajes, os suplícios. Disse-lhes que a verdadeira felicidade era reservada aos brandos de coração, e não aos soberbos. Exortou-os, enfim, com o exemplo dos pássaros e dos lírios, a se abandonarem à providência.
Esquecera-se, então, o Salvador dessas suas máximas quando, por um espírito inteiramente oposto, mandou que os apóstolos trouxessem uma espada, vendessem o hábito para comprar uma, e preferissem andar-nos a andar desarmados. Assim como o nosso sutil comentador encerra na espada tudo o que pode servir para repelir a força, assim também entende por alforjes tudo o que diz respeito à comodidade da vida. Dessa forma, esse intérprete do Espírito de Deus faz com que os apóstolos apareçam no teatro do mundo, para pregar Jesus crucificado, todos armados de lanças, balistas, fundas e bombardas. E assim também, para não viajarem em G1, carrega-os de dinheiro, malas e embrulhos. Mas, porque Jesus Cristo, depois de ter mandado que os seus discípulos vendessem a própria camisa, por honestidade, creio que foi só, para comprar uma espada, ordenou em seguida, com ar de severidade e desdém, que a pusessem na bainha. Porque os apóstolos, ao que saibamos, nunca desembainharam a espada contra a violência dos tiranos. Seriam obrigados a fazê-lo, em sã consciência, se Cristo expressamente o tivesse determinado. Nosso teólogo, porém, não se atrapalhou diante dessa dificuldade. Um outro doutor, cujo nome discretamente deixo de citar, deu o mais belo salto do mundo. Profeta Abacuque disse: as peles da terra de Madiã serão revolvidas. Ora, é claro como o sol que o profeta quer referir-se às tendas dos Madianitas. Mas, firmando-se o bom teólogo no termo peles, disse que a referida passagem era, sem dúvida alguma, uma alusão ao esfolamento de São Bartolomeu. Não faz muito que intervim numa discussão teológica, pois quase nunca falto a esse gênero de combate. Tendo alguém perguntado como se poderia provar, com as sagradas escrituras, que contra os hereges deviam ser empregados o ferro e o fogo, em lugar da discussão e do raciocínio, logo se levantou um velho, cujo aspecto severo e temerário facilmente indicava tratar-se de um teólogo, e, franzindo as sobrancelhas, respondeu com uma voz altisonante: foi o próprio São Paulo que fez esta sábia lei, devita, o herege depois de uma ou duas admoestações. Como fosse repetindo muitas vezes e em voz alta essas palavras, todos o julgaram dominado por um acesso frenético. Mas, ele acabou explicando o enigma: sereis, exclamou, tão ignorantes que não noteis que esse vocábulo devita, evita, é formado, em latim, pela preposição de, mais o nome substantivo vita, significando fora da vida. Portanto, São Paulo mandou queimar os hereges e jogar suas cinzas ao vento. Alguns puseram-se a rir ante tão nova e inesperada etimologia, mas outros acharam-na profunda e verdadeiramente teológica. Percebendo o barbado que não eram por ele todos os sufrágios da Assembleia, lançou mão do argumento decisivos: está escrito, disse ele, está escrito, não permitirás que viva o malfeitor. Ora, o herege é malfeitor, por conseguinte, etc. Então, todos admiraram o talento do doutor, e o seu juízo por conseguinte é universalmente aplaudido. Não passa pela cabeça de ninguém que a citada lei dissesse respeito unicamente aos feiticeiros, aos bruxos, aos magos e a todas as pessoas que os hebreus chamavam de malfeitores, porque, do contrário, seria preciso ainda condenar ao fogo a embriaguez e a fornicação. Mas, é uma tolice perder-me em semelhantes frioleiras, cujo número é tão grande que nem Dídimo nem Crisipo disseram tantas, embora tenham publicado uma enorme quantidade de volumes, o primeiro tratando da dialética e o segundo da gramática. Apenas vos peço que me façais justiça numa coisa: se é permitido que esses divinos mestres se afastem tanto do bom senso e da verdade, não condenais, com mais forte razão, a minha insensatez nas citações, pois não passo, afinal, de uma sombra em confronto com os teólogos. Volto de novo a São Paulo. Falando de si mesmo, diz esse apóstolo: suportai pacientemente os tolos. Considerai-me também um tolo. Não falo segundo Deus, mas como se fosse tolo. Somos tolos por Jesus Cristo.
Que glória para mim é o fato de um autor de tanto peso referir-se tão favoravelmente à loucura. No entanto, o mesmo São Paulo, não contente com isso, passa a recomendar a loucura como coisa sumamente necessária à salvação. Aquele, dentre vós, diz ele, que quiser parecer sábio, deve tomar-se louco, para poder fazer-se sábio. Não chamou Jesus Cristo loucos, em São Lucas, aqueles 2 discípulos com os quais se encontrou na estrada, depois da ressurreição. Não obstante, isso não me causa tanta surpresa como o que disse o apóstolo das gentes: a loucura de Deus é melhor que a loucura dos homens. Ora, de acordo com a interpretação de Orígenes, não se pode aplicar essa loucura à opinião dos homens. Do mesmo gênero é esta passagem: o mistério da cruz é uma loucura para os que perecem. Mas, por que hei de me cansar invocando tantos testemunhos? 0 Homem Deus, voltando-se para o seu pai, já lhe disse nos Salmos: conheces minha loucura. Não é, pois, sem motivo, ou melhor é visivelmente por essa razão que os loucos são os prediletos de Deus. Nesse particular, o Ser Supremo assemelha-se aos príncipes da terra, pois que, em geral, essas divindades imortais não gostam nada das pessoas sensatas e honestas. Com efeito, César temia mais Cássio e Bruto do que ao glutoníssimo Antônio, 101. Nero não podia tolerar Sêneca, 102. Platão desiludiu-se com Dionísio, o tirano, 103. No entanto, apreciaram muito os estúpidos, os simples e os imbecis. O homem-deus, igualmente, condena sempre e detesta os sábios que só confiam na própria filosofia. São Paulo disse nítida e claramente: Deus escolheu tudo o que há de tolo no mundo. Deus julgou conveniente salvar o mundo da loucura. E assim o fez, de certo, porque não teria podido fazê-lo com a sabedoria. O próprio Deus diz pela boca do profeta Isaías: eu confundirei a sabedoria dos sábios e reprovarei a prudência dos prudentes. E a humanidade de Jesus não dá graças a Deus por ter ocultado aos sábios o mistério da salvação, para revelá-lo aos pequenos, isto é, aos maluquinhos, com toda a força e energia do vocábulo grego. Pela mesma razão, podemos explicar ainda a contínua guerra que, segundo o Evangelho, fez o Salvador aos doutores da lei, aos escribas e aos fariseus, ao mesmo tempo que tomava o partido do vulgo ignorante. Desgraçados de vós, dizia ele, ó escribas e fariseus. Não significará essa imprecação o mesmo que desgraçados de vós, ó sábios? Finalmente, o Senhor do Universo só costumava conversar com os meninos, as mulheres e os pescadores. Também Jesus Cristo preferia, entre tantas espécies de animais, os que mais se afastavam da sagacidade da raposa, escolheu um burrinho para o seu carro de triunfo, quanto teria podido cavalgar um soberbo leão. 0 Espírito Santo desceu sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não em forma de águia ou de gavião, mas de pomba, que é o mais simples dos pássaros. Além disso, as Sagradas Escrituras falam frequentemente de animais que têm um instinto muito limitado, que são os veados, os enhos e os cordeiros. E não é de ovelhas que Jesus Cristo chama os que são eleitos para gozar com ele do reino dos céus. Ora, onde haverá animal mais estúpido do que a ovelha? Antigamente, por desprezo e injúria, costumava-se dar esse nome às pessoas estúpidas e idiotas. Ainda mais, em virtude da comparação dos eleitos com as ovelhas, Jesus Cristo vangloria-se do título de pastor e gosta muitíssimo do nome de Cordeiro. De fato, é com esse nome que São João Batista o faz conhecer, quando diz: Eis o Cordeiro de Deus. E sob essa forma é ele igualmente representado em diversas visões do Apocalipse. Mas, quais são as nossas conclusões do que aqui fica dito? Eilas. Os homens são malucos, sem excetuar mesmo os que fazem profissão de piedade. Jesus Cristo, que é a sabedoria do Pai, procede como tolo ao unir-se à natureza humana da forma por que o fez, isto é, tornando-se pecador para redimir o pecado.
Observai como o Salvador executou dignamente o seu projeto. Tendo estabelecido, em seus decretos, que salvaria os homens com a loucura da cruz, utilizou nessa tarefa apóstolos grosseiros e idiotas, recomendando-lhes calorosamente que evitassem a sabedoria e seguissem a loucura, e indicando-lhes o exemplo dos meninos, das gralhas, e dos pássaros, seres sem nenhum artifício e sem inquietações que só se orientam pelas leis da natureza e pelo mecanismo do instinto. Esse legislador proibiu-lhes que se preparassem para comparecer perante os tribunais dos reis e os presídios, e não quis que pensassem no dia seguinte nem observassem a medida do tempo, com receio de que, fiando-se na própria sabedoria, se abandonassem inteiramente à sua providência. E foi por essa razão que o grande arquiteto do universo proibiu que o primeiro e lindo par de esposos, por ele feitos e unidos em matrimônio, provassem o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de sua desgraça e morte. É a melhor prova de que a ciência é o veneno da felicidade. São Paulo rejeita-a como perniciosa, ao dizer que ensoberbece o coração, e creio que São Bernardo exprimiu o mesmo sentimento desse apóstolo, ao chamar monte do saber aquele monte no qual o soberbo Lúcifer fixou sua morada. Não me parece que deva silenciar sobre o sumo crédito de que gozo no céu, pois que aí facilmente se obtém o perdão com o meu nome, ao passo que não é favorável o da sabedoria. Pecou um homem com conhecimento de causa. Não penseis que procure alegar suas luzes, pois pode considerar-se feliz quando pode cobrir-se com o manto da loucura. É por isso que Adão, no livro 12 dos Números, se não me engano, querendo implorar o perdão para si e para a sua mulher, exclama: rogo-vos, Senhor, que não nos condeneis por esse pecado que tolamente cometemos. Zero mesmo fez Saul, para desculpar-se com Davi. Logo se vê, diz ele, que agi como louco. Zero próprio Davi, procurando evitar a vingança divina, exclamou: Senhor, suplico-vos que canceleis a iniquidade da partida do vosso servo, pois agimos como loucos. Bem vedes que não podia esperar ser favorecido, se não aduzisse como desculpa a sua tolice e a sua ignorância. Mas, de todas as provas, a que corta a cabeça do touro é a prece do Salvador na cruz pelos seus crucificadores: perdoai-lhes, Pai, disse ele, e o Deus moribundo não aduziu em favor deles outra desculpa senão a da loucura, acrescentado: porque não sabem o que fazem. Disse São Paulo a Timóteo: Deus usou de misericórdia para comigo porque a minha incredulidade era efeito da minha ignorância. Mas, que significa essa ignorância? Não significará mais estultice do que malícia? Qual é o sentido destas palavras: Deus usou de misericórdia para comigo porque, etc. Não será, talvez, o de demonstrar claramente que, sem o crédito e a recomendação da loucura, São Paulo não teria obtido nenhuma misericórdia. O místico salmista mostrou-se, igualmente, da minha opinião naquela passagem que eu me esqueci de pôr no seu lugar: dignai-vos, Senhor, esquecer os delitos da minha juventude e das minhas ignorâncias. Refletistes bem sobre esse divino cantor? Escusa-se por 2 títulos: pela juventude, idade de que sou a fiel e inseparável companheira. Outro, pela ignorância, e notai que exprime a sua ignorância no plural, o que mostra a força imensa da sua loucura. Para terminar logo uma enumeração que por natureza não acabaria nunca, quero vos fazer ver, sucintamente, que a religião cristã se coaduna perfeitamente com a loucura e não tem a menor relação com a sabedoria. Como essa proposição pareça um verdadeiro paradoxo, não serei tão irrazoável que pretenda me acrediteis baseados apenas em minha boa fé. Vamos, pois, às provas. Em primeiro lugar, vemos os que, com maior solicitude, intervêm nos sacrifícios e outras cerimônias do culto, não são as pessoas mais sensatas, mas os meninos, os velhos, as mulheres e os ignorantes. E de onde lhes vem o desejo de se aproximarem tanto do altar e o transporte que experimentam pela devoção? Vem de um impulso totalmente mecânico da natureza.
Em segundo lugar, os fundadores da religião cristã, fazendo profissão de uma maravilhosa simplicidade, eram os inimigos mais declarados do estudo das ciências. Finalmente, é impossível achar loucos mais extravagantes que os que se abandonam inteiramente ao ardor da piedade cristã. Jogam fora o dinheiro como a água, desprezam as injúrias, deixam-se enganar, não veem nenhuma diferença entre os amigos e os inimigos, sentem horror pela volúpia, a abstinência, as vigílias, as lágrimas, os padecimentos, os ultrajes, eis todas as suas delícias. Além disso, odeiam a vida e desejam a morte, ao ponto de parecerem absolutamente privados de senso comum, não passando de corpos sem alma e sem sentimento. Que nome lhes daremos, se o de loucos não lhes fica bom? Não devemos, pois, estranhar que os judeus tenham considerado os apóstolos como borrachos. Zero Juiz Festo não teria razão ao tomar São Paulo por um extravagante. Uma vez que, sem o perceber, me arvorei em sábia e em raciocinadora, quero ir até ao fim do assunto. Coragem, meu belíssimo espírito. Sustentemos, diante desses ouvintes, diante dessa ilustre sociedade de loucos, uma tese inteiramente nova e inesperada. Sim, meus caros senhores, quero mostrar-vos que a felicidade dos cristãos, essa felicidade almejada com tantas penas e tantos trabalhos, não é senão uma espécie de loucura e de furor. Como? Vós me olhais de soslaio e com desdém. Devagar, devagar, não nos apeguemos às palavras, que não passam de sons articulados e arbitrários. Limitemo-nos ao exame da coisa. Entro no assunto. O sistema do cristianismo, acerca da felicidade da vida, muito se avizinha àquela dos platônicos. Segundo o princípio fundamental desses dois sistemas, a alma está encarcerada no corpo, ligada pelos nós da matéria e de tal modo oprimida pelo peso da máquina orgânica que muito dificilmente pode descobrir e apreciar a verdade. É por essa razão que Platão definiu a filosofia como sendo a meditação da morte, porque tanto a filosofia como a morte destacam nossa alma das coisas visíveis e corporais. Por isso, quando a alma emprega os órgãos do corpo de acordo com a economia natural, costuma dizer-se sábia e sã. Mas, quando, rompendo os liames, procura fugir do cárcere, pôr-se em liberdade, então se diz em estado de loucura. Quando essa desordem provém de enfermidade ou alteração dos órgãos, dão-lhe todos o nome de furor. Por outro lado, vemos esses felicíssimos loucos que predizem o futuro, que conhecem línguas e ciências sem nunca as terem aprendido, e que mostram ter em si mesmos algo de divino. E de onde provém esse prodígio? Creio não haver dúvida de que provém da alma, que, tornando-se um pouco mais livre da servidão do corpo, começa a utilizar sua força natural. Creio provir igualmente dessa causa a faculdade que têm os moribundos de dizer coisas prodigiosas, como que inspirados. Zero amor e o zelo da piedade produzem também essa alienação dos sentidos, que não parece ser, é verdade, o mesmo gênero de loucura, mas desta se aproxima de tal forma que em geral se lhe dá o mesmo nome. Com efeito, quem não trataria como loucos, e como loucos em último grau, aqueles homenzinhos que levam uma vida totalmente diversa da dos outros mortais? E aqui vem muito a propósito a ideia de Platão. Imaginou ele uma caverna repleta de pessoas presas, da qual conseguiu fugir um dos prisioneiros. Este, depois de levar muito tempo vagando sem destino, voltou e gritou em altas vozes aos companheiros: meus caros amigos! Como me inspirais piedade! Só vedes sombras e fantasmas, em suma, sois verdadeiramente tolos. Bem diversa é a minha situação, pois só vi coisas sensíveis existentes, reais. Então, do seu canto, os encarcerados, que nunca mais saíram do subterrâneo, entreolhando-se com surpresa, exclamaram: que nos quer dizer com isso esse louco? Com certeza perdeu o juízo. Zero mesmo costuma suceder com homens, os mais sensuais têm maior admiração pelas coisas materiais, quase acreditando que não existam outras.
Os que se consagram à piedade, ao contrário, quanto mais relação com o corpo tem um objeto, tanto menos lhe dão valor e passam a vida sempre imersos na contemplação das coisas invisíveis. A principal ocupação dos mundanos é acumular sempre riquezas e contentar em tudo e por tudo o próprio corpo, pouco ou nada se importando com a alma, cuja existência, por ser ela invisível, muitos chegam mesmo a pôr em dúvida. Já as pessoas inflamadas pelo fogo da religião seguem um caminho totalmente oposto e depositam toda a sua confiança em Deus, que é o mais simples de todos os seres, depois dele e dependendo dele, pensam na alma, como sendo a coisa que mais próxima está às divindades. É assim que não pensam no corpo e não só desprezam os bens da fortuna como até os recusam. E quando, por dever, são obrigados, como pais de família, a pensar nos interesses temporais, por aí enveredam contra a vontade e experimentam um vivo pesar, porque têm como se não tivessem e possuem como se não possuíssem. Existem ainda muitos outros graus de diferença entre os que se ocupam somente com o corpo e os que se entregam inteiramente à pia cultivação da alma. Para melhor distinguirmos esses graus, estabeleçamos um princípio incontestável. Embora todos os sentimentos da alma tenham uma correspondência necessária com o corpo, há contudo duas espécies: são materiais, como o tato, a audição, a vista, o olfato e o paladar. Outros têm menor relação com os órgãos, como sejam a memória, o intelecto e a vontade. Disso resulta que a alma tem maior ou menor força à proporção que se aplica mais ou menos a esses diversos sentimentos. Raciocinemos, agora, sobre essa suposição. Assim como os que se abandonam totalmente à piedade se tornam o quanto podem superiores aos sentidos do corpo, mortificando-o a tal ponto que acabam perdendo toda a sensibilidade, como São Bernardo, por exemplo, que, segundo a lenda, bebia óleo por vinho sem perceber, assim também os sensuais têm um grande vigor de ânimo pelos sentidos do corpo e uma fraqueza extrema pelos da alma. Além disso, há algumas paixões que afetam o corpo mais de perto, como o amor, a fome, a sede, o sono, a cólera, a soberbia, a inveja, contra as quais movem os verdadeiros devotos, se é que os há, uma perpétua guerra, ao passo que os adeptos da natureza acham que não podem viver sem essas coisas. Existem ainda outras que têm um lugar intermédio e são consideradas naturais, como sejam amar a pátria, os parentes, os filhos diletos, os vizinhos, os amigos. Quase todos os homens possuem algo dessas paixões, mas as pessoas pias fazem tudo para extirpá-las do coração ou ao menos espiritualizá-las. Um filho, por exemplo, ama seu pai. Julgais que ele honre a paternidade e ame de fato aquele de quem recebeu a vida. Ora essa! Que foi que me deu meu pai, diz o devoto, a não ser esse corpo miserável, que é o meu pior inimigo. Aliás, também isso eu o devo a Deus, único e verdadeiro autor do meu ser. Amo meu pai como um homem em quem resplende a imagem daquela suprema inteligência que é o bem supremo e fora da qual nada existe de amável nem de desejável. É também com essa regra que as pessoas de mortificação misturam todos os deveres da vida, de modo que, quando não desprezam em geral todas as coisas visíveis, pelo menos as põem infinitivamente abaixo das invisíveis. Chegam mesmo a dizer que, nos sacramentos e nas outras funções do culto, não existiria a matéria sem o espírito. Nos dias de jejum, acreditam que seja quase nada a abstinência das carnes e da ceia, se bem que a maioria faça consistir nesses dois pontos toda a obrigação do preceito. Os devotos vos dizem que é preciso jejuar com o espírito, dominar as próprias paixões, suprimir a cólera e o orgulho, a fim de que a alma, mais desembaraçada da massa do corpo, possa melhor gozar dos bens do céu. Zero mesmo acontece em relação à missa, se bem que não desprezemos, dizem eles, tudo o que é visível nesse sacrifício, todavia, os sinais não seriam menos inúteis que as cerimônias, quando não perniciosos, se não fosse o socorro do Espírito.
Representando esse mistério a paixão do Salvador, faz-se mister que a representem também os fiéis, dominando, extinguindo e sepultando suas paixões, a fim de ressurgirem numa nova vida e se unirem a Cristo e aos seus membros. Os devotos costumam assistir à Santa Missa com a referida disposição, mas o mesmo não acontece com a maior parte dos homens, que, não reconhecendo nesse sacrifício senão a obrigação de comparecer, contentam-se em olhar, ouvir, prestar atenção ao canto e às cerimônias. Mas, não é só no que diz respeito às coisas que acabo de vos referir a título de exemplo que os anjos mortais rompem toda relação com os corpos e com a matéria, para se elevarem aos bens eternos, e invisíveis e espirituais, fazem o mesmo com tudo o que acontece no curso da vida. Vós mesmos não podereis negar, quando eu vô-lo tiver brevemente demonstrado, que a infinita recompensa desejada que buscam com tanta ansiedade não é senão uma espécie de furor, confirmo o meu sentimento com um oráculo do divino Platão, o furor dos amantes, diz o entusiasta filósofo, é de todos o mais feliz. Com efeito, um amante apaixonado não vive mais em si mesmo, mas na pessoa que se apoderou do seu coração, e, quanto mais sai de si mesmo para transfundir-se no objeto do seu amor, tanto mais sente redobrar-se o seu prazer. Não teremos igualmente razão de qualificar com o nome de furor o próprio estado de uma alma devota que arde de desejo por alcançar a perfeição evangélica e que não procura senão sair do seu corpo pelo desprezo dos sentidos. Trazei à vossa memória os modos de dizer frequentemente usados: está fora de si. Voltou a si. Caiu em si. Além disso, segundo a ideia de Platão, pelo grau de amor é preciso medir a grandeza do furor e da felicidade. Qual será, pois, a vida dos beatos no paraíso, vida pela qual suspiram as almas devotas com tanto transporte? Como, naquele estado de gozo perfeito e sempre novo, a alma vitoriosa e triunfante absorverá o corpo, resulta que esse absoluto domínio, bem longe de causar o menor sofrimento, torna-se natural, e o espírito se achará como no seu reino e gozará o fruto dos esforços feitos para reduzir o corpo a uma perfeita escravidão. Além disso, a alma verá de maneira incompreensível, como que absorta naquela suprema inteligência porque é infinitamente superada. E assim é que o homem ficará fora de si e não será feliz senão quando, não se achando mais em si mesmo, receber uma inexprimível felicidade daquele supremo bem que tudo atrai a si. Mas, como essa felicidade só pode ser destruída pela união da alma com o corpo, e sendo a vida dos santos na terra uma contínua meditação e uma sombra das alegrias inefáveis do paraíso, resulta que principiam a gozar antecipadamente, neste mundo, a recompensa que lhes é prometida. É bem verdade que, em confronto com a felicidade eterna, não passa de uma gota e de uma sombra a que experimentam os devotos nesta terra. Não obstante, essa gota, essa sombra é incomparavelmente superior a todos os prazeres dos sentidos, mesmo que se pudessem gozar todos ao mesmo tempo, porque todas as coisas espirituais superam infinitamente as materiais e os bens invisíveis ultrapassam de muito os visíveis. Aliás, o que promete um profeta, quando diz: os olhos não viram, os ouvidos não escutaram, o coração do homem não sentiu ainda o que Deus preparou para os que o amam. É esse gênero de loucura que, bem longe de se perder quando se passa da terra ao céu, alcança, ao contrário, seu último grau de perfeição. Para vos falar novamente daqueles aos quais Deus, por um favor todo especial, concede a graça de gozar antecipadamente as delícias da beatitude, dir-vos-ei que são eles em número muito reduzido e que, além disso, estão sujeitos a certos sintomas que muito se assemelham aos da loucura, suas palavras são desconexas e fora do uso humano, ou, mais claramente, não sabem o que dizem. Sua fisionomia transforma-se a cada momento, e ora estão alegres, ora melancólicos. Choram, riem, suspiram, numa palavra, estão inteiramente fora de si. Acontece que voltam os seus sentimentos. Protestam que positivamente não sabem de onde vêm nem se existem somente na alma ou também no corpo, nem se estarão acordados ou dormindo.
E de tudo depois que viram, ouviram, disseram, ou não se recordam ou fazem uma ideia tão confusa como se tivessem sonhado. Só sabem de uma coisa, que se acham felicíssimos no seu delírio. Eis porque sofrem a convalescença do cérebro e tudo sacrificariam de bom grado para serem perpetuamente loucos nessas condições. No entanto, toda essa felicidade não passa de uma tenuíssima migalha da mesa celeste. Imaginai, agora, o que não será o eterno banquete. Mas parece que, sem refletir no que sou, vou ultrapassando há bastante tempo todos os limites. Por conseguinte, se tagarelei demais e com demasiada ousadia, lembrai-vos de que sou mulher e sou a loucura. Ao mesmo tempo, porém, não vos esqueçais deste antigo provérbio dos gregos: muitas vezes, também o homem louco fala judiciosamente. E não ser que pretendais que, nesse provérbio, não estejam incluídas as mulheres, pois eu disse homem e não mulher. Esperais um epílogo do que vos disse até agora. Estou lendo isso em vossas fisionomias. Mas, sois verdadeiramente tolos se imaginais que eu tenha podido reter de memória toda essa mistura de palavras que vos impingue. Em lugar de um epílogo quero oferecer-vos duas sentenças. A primeira, antiquíssima, é esta: eu jamais desejaria beber com um homem que se lembrasse de tudo. E a segunda, nova, é a seguinte: odeio o ouvinte de memória fiel demais. E, por isso, sede sãos, aplaude, vivei, bebei, ó celebérrimos iniciados nos mistérios da loucura. Notas. 1. Quae palias sui tibi misite in mentem. Homero introduz Palas, que vai sugerindo, a Penélope e a Ulisses, ora uma coisa, ora outra. Loucura, em grego. Ao subir ao cadafalso, onde devia perder a cabeça em testemunho da verdade, Thomas More, com o mesmo ânimo intrépido e tranquilo, não podendo dar um passo por causa da gota, disse a um dos guardas, com aquele seu mesmo estilo de bonomia: amigo, ajuda-me a subir, que ao descer não te darei mais incômodo. Criada por Susarion de Mégara. Tão desabusada que citava os nomes das pessoas, sem que a lei o proibisse. A antiga comédia sucedeu à sátira entre os latinos. Luciano, retórico samosatense, autor do Diálogo dos Mortos. Tão satírico que não perdoava aos próprios deuses. Foi por isso considerado ímpio e ateu. Ectare em Arundine longa. Horácio. Alter richatur de lana soep caprina. Horácio. Erva cujo suco, misturado com vinho, desperta a alegria. 9. Trofônio, filho de Apolo, segundo a lenda, era um célebre arquiteto grego. Construiu em Lebadia, na Beócia, um templo consagrado a Apolo, no centro do qual havia uma caverna onde se acreditava que um demônio interpretasse os oráculos. Como os que aí entravam para consultá-los saíssem desfigurados, surgiu o provérbio segundo o qual uma pessoa muito triste parece ter saído do antro ou da caverna de Trofônio. 10. Midas, famoso rei da Frígia. Escolhido juiz para decidir quem cantava melhor, Pau Apolo, julgou em favor do primeiro. Apolo, irritado, colocou-lhe 2 orelhas de burro na testa. 11. Antigamente, assim se chamavam os filósofos e os que professavam a verdadeira sabedoria. Em seguida, os retóricos também tiveram esse nome. 12. Busíris, rei do Egito, filho de Neteno e de Líbia. Segundo a lenda, foi morto por Hércules, por sacrificar os forasteiros e usar para com eles de grande crueldade. 13. Falares, famoso tirano de Agrigento, na Sicília. Entre as suas crueldades inauditas, distingue-se a de ter mandado Perilo fazer um touro de cobre para dentro dele queimar vivos os que condenava à morte. 14. Tales, um dos 7 sábios da Grécia. 15. Diz Plínio que a língua da sanguessuga é bifurcada. 16. Com o auxílio das musas, porque o que se segue é uma ficção poética. 17. Hesíodo, na sua Teogonia, faz derivar do caos e do orco, como deuses mais antigos, todas as outras divindades.
Japeto, um dos titãs, filho de Urano e de Géia, irmão de Cronos, pai de Prometeu, Atlas, Epimeteu e Véspero. Considerado como antepassado da raça grega e também de todos os homens. 18. A teologia pagã admitia 12 divindades primárias, superiores a todas as outras. 19. Palas, deusa da sabedoria. Defendeu Júpiter contra os gigantes. 20. Neotetes, isto é, a juventude. 21. Erva excelente contra o veneno. 22. Mete, a embriaguez. 23. Apedia, a imperícia. Segundo a lenda, Pá é grosseiro e material. 24. Escudo de Júpiter, feito com a pele da cabra Amalteia, que o amamentou. 25. Lucrécio reconheceu em Vênus o princípio de toda a geração. 26. Alusão a uma passagem de Sófocles, Filoxeno assoa o nariz dentro de um apetitoso manjar, para os outros ficarem com nojo e ele comê-lo sozinho. 27. Para Acarnânia, cidade não muito distante de Siracusa, na Sicília, iam os porcos de raça mais apurada. 28. Atribuíam-se a Baco 2 nascimentos, um, materno. Outro, da coxa de Júpiter. 29. Momo, filho do sono e da noite. Deus ocioso, que censura os outros deuses. 30. Atis, a discórdia. 31. Diz Homero que Vulcano serve a mesa nos banquetes, faz os deuses rirem com o seu andar claudicante, serve o néctar à sua mãe e diz coisas engraçadas para reconciliá-la com Júpiter, seu pai. 32. Cantar com um ramo de murta na mão era um costume dos antigos. O primeiro a cantar pegava um ramo de murta e, ao terminar, entregava-o ao vizinho, que fazia o mesmo, e assim até ao último convidado. 33. Costumava-se pintar Vênus com os olhos um pouco estrábicos, para despertar o amor e o desejo, e porque o estrabismo de certas mulheres não passa de pura afetação. 34. Segundo Homero, Nereu era o mais belo dentre os que assediavam Troia, e Tersites o mais disforme Faão foi rejuvenescido por Vênus, o que fez Safo apaixonar-se perdidamente por ele. Nestor viveu 3 séculos. 35. Provérbio de Teocrito, inspirado pela resposta do oráculo, segundo a qual os megareses eram incontáveis. 36. Diz Aristóteles que a efervescência e a densidade do sangue é que produzem a força, a audácia e a estupidez dos homens. Ao contrário, a sutileza e a frieza produzem a fraqueza, a pusilanimidade e o talento. 37. Os espartanos baniram Arquíloco, por ele se gabar, convencido do seu mérito, de ter abandonado o escudo para fugir mais depressa. 38. Catão, o censor, acusado 40 vezes, foi sempre absolvido. Apesar disso, foi o autor de mais de 70 condenações. Catão de Útica, foi obstinado opositor de César. 39. Bruto e Cássio foram chamados, os últimos romanos. Depois de matarem César, foram vencidos e se suicidaram. Tibério e Caio Graco, ambos eloquentes, ambos sediciosos, acabaram morrendo num conflito. Cícero combateu Marco Antônio e Demóstenes adversou Filipe. 40. Cícero levou Antônio a destruir a República Romana, e Demóstenes os atenienses a fazer a guerra contra Filipe, com funestos resultados. 41. Estando Catão presente aos Jogos Floreais, não quiseram os atores iniciá-los, porque as mulheres dançavam nuas e os homens formavam grupos lascivos. Exigiram-lhe, então, que deixasse o seu ar de gravidade ou se retirasse. Catão tomou o último partido. 42. Escandalizado com os costumes dos seus concidadãos, esse filósofo se retirou para um deserto, rompendo toda a ligação com os homens. 43. Segundo a lenda, quando Anfião cantava, as pedras se transformavam em muralha. Com sua cítara, Orfeu fazia correrem atrás de si as pedras, as plantas e os animais.
44. Achando-se o povo romano cheio de dívidas e oprimido pela crueldade dos patrícios, os plebeus fugiram de Roma e foram acampar no Monte Sacro. 0 Senado enviou-lhes, então, Menênio Agripa, que, como orador, devia induzi-los a voltar. Menênio conseguiu com o seguinte apólogo: os membros disse ele insurgiram-se, uma vez, contra o estômago, acusando-o de explorar o seu trabalho, sem nada fazer para eles. Em seguida, recusaram-se a lhe prestar o habitual auxílio. E logo caíram numa fraqueza mortal, reconhecendo então o seu erro. 45. Estando o povo ateniense indignado com a avareza dos magistrados, Temístocles contou que uma raposa picada pelas moscas agradeceu ao ouriço que se ofereceu para coçá-la, dizendo-lhe que o remédio seria pior do que o mal. 46. Plutarco, na vida de Sertório, conta que esse general enganou os espanhóis declarando-lhes que Diana lhe dera de presente uma corça muito bonita que lhe revelava todas as coisas. 0 Mesmo Sertório, na guerra contra Pompeu, quis mostrar a um bando de bárbaros que vale mais o engenho do que a força. Mandou vir 2 cavalos, um velho e muito magro, e o outro fogoso. Depois, mandou que um homem robusto arrancasse a cauda do primeiro, mas o homem, por mais força que empregasse, não o conseguiu. Então, mandou que um homem fraco arrancasse fio por fio, a cauda do cavalo fogoso. E num instante a ordem foi executada. 47. Licurgo, para mostrar aos lacedemônios a força da educação, pegou 2 cães da mesma raça, um muito habituado a caçar e o outro amansado em casa. Em seguida, tendo posto diante de ambos uma panela cheia de comida e deixado em liberdade uma lebre, o primeiro saiu em perseguição da lebre e o segundo dirigiu-se para a panela. 48. Minos, rei de Creta, a fim de tornar mais venerada sua autoridade, fez espalhar que, de 9 em 9 anos, Júpiter, seu pai, lhe indicava as leis que devia criar para o povo. Numa, também, inventou que tinha conferências noturnas com a deusa Egéria, que lhe aconselhava a instituição dos sacrifícios e das leis. 49. São máximas de Sócrates: é melhor sofrer uma injúria do que fazê-la. A morte não é um mal. A filosofia consiste em meditar na morte, etc. 50. Surgiu uma voragem no foro de Roma e, consultado o oráculo, este respondeu que a mesma só se fecharia se jogasse dentro dela tudo quanto o povo romano tinha de mais precioso. Cúrcio precipitou-se, então, no abismo, com suas armas e seu cavalo, certo de que o povo romano nada possuía de mais precioso que as suas armas e a sua bravura. 51. Os romanos costumavam divinizar os imperadores defuntos enchendo de palha e de perfumes uma alta torre, a qual ficava presa uma águia. Esta, libertada pelas chamas, levantava voo, enquanto um perfume suavíssimo se desprendia do braseiro. 0 O povo acreditava que se tratasse da alma do príncipe subindo aos céus. 52. Os silenos de Alcebiades eram velhos sátiros. Chamavam-se silenos porque se balançavam em torno da encomenda. Também se chamavam assim os que espremiam as uvas. Conhecido por esse nome foi o preceptor de Baco. Chamavam-se ainda silenos certas estátuas ridículas exteriormente, mas que internamente encerravam imagens divinas. Alcebiades, espirituosamente, comparava Sócrates a essas estátuas, por ser ele deselegante e grosseiro exteriormente, mas encerrando uma alma divina. 53. Vosso Deus e Senhor, eram títulos que se atribuía o imperador Domiciano. Marcial diz não haver animal pior do que um príncipe perverso. Tendo Diógenes subido, certa vez, a uma tribuna, e como para arengar repetisse: homens, escutai. Logo uma grande multidão se formou em torno de sua pessoa, perguntando-lhe todos o que queria. E ele respondeu: dirigi-me a homens, e não a vós, que de humano só tendes a figura. 54. 0 Sentido moral desse provérbio dos gregos é que é necessário adaptar-se às pessoas com as quais se convive, ou então separar-se delas.
Também Cícero disse, no mesmo sentido, se vives em Roma, vive de acordo com os costumes romanos. 55. Esse filósofo escreveu o plano de uma república, mas ninguém quis adotá-lo. Luciano ridiculariza-o por esse fato, dizendo: Platão é o único habitante de sua cidade. 56. Nos jardins de Tântalo, serviam-se os gregos desse provérbio para significar um lugar inexistente. 57. Conta Aulo Gélio que as virgens de Mileto foram tomadas, certa vez, de um furioso amor que as levou ao suicídio. 58. Quirão, preceptor de Aquiles, recusou a imortalidade que lhe ofereceram os deuses como prêmio por sua probidade, a fim de evitar o tédio que sentiria com a reprodução contínua das mesmas coisas. 59. Diz a lenda que Prometeu fez o corpo humano com argila e o animou com o fogo roubado do céu. 60. Faão foi loucamente amado por Safo, que por ele não era correspondida. 61. A respeito de Teuto, de Sócrates a Platão, ouvi dizer que, perto de Neucrates, no Egito, houve um dos primeiros deuses a quem era consagrado o pássaro chamado Ibis. Esse demônio ou deus chamava Teuto e foi o inventor dos números, da geometria, da astrologia, dos jogos de azar, do alfabeto. Tamuz reinava, naquele tempo, sobre Teodecê o Egito e residia numa poderosa cidade que os gregos chamavam de Tebas do Egito. Ora, tendo ido Teuto procurar esse monarca, a fim de lhe mostrar as suas invenções, disse-lhe este que era preciso comunicá-lo aos egípcios. 62, segundo Platão. Na mesma passagem acima citada, lê-se que, tendo o rei Tamuz perguntado a Teuto qual era a vantagem de suas letras alfabéticas, este último respondeu: servem para despertar a memória. Ao que replicou o rei: pois a mim me parece justamente o contrário, porque os homens, servindo-se desses caracteres, porão tudo no papel e não conservarão nada na memória. 63. Os gregos davam aos sábios o nome de demônios, por causa de uma antiga palavra que significa sei, aprendo e da qual pensam os gramáticos se derive o nome de demônio. 64. Diz Tácito que a quantidade das leis é a prova de um mau governo e da decadência de uma nação, porque são os maus costumes que colocam os homens na contingência de fazer leis. 65. Atribui-se aos caldeus a invenção da astrologia e da magia. Erasmo trata-os de supersticiosos por acreditarem eles que todas as estrelas fossem divindades. 66. Alusão ao seguinte apólogo de Aniano: no máximo rigor do inverno, um camponês recebeu um sátiro em sua cabana. Ao ver que o camponês soprava os dedos, perguntou-lhe o sátiro: por que faz assim? Ao que o outro respondeu: para me esquentar com o calor do bafo. Mais tarde, posta à mesa, vendo o sátiro que o camponês soprava uma comida muito quente, perguntou-lhe por que fazia o mesmo com a comida. Ao que respondeu o camponês: para esfriá-la. Então, o sátiro levantou-se subitamente e lhe disse: como? Pela mesma boca, você põe para fora o calor e o frio. Ah, não quero negócio com essa gente. E, assim dizendo, saiu a correr. 67. Alguns autores antigos chamam os estoicos de rãs, por causa da sua importuna loquacidade. 68. Segundo Pausanias, havia duas Vênus, uma, mais antiga, sem mãe e filha do céu, por isso chamada Celeste. A outra, filha de Júpiter e Diona, chamada a Vênus comum. E, assim, distingue ele o amor vulgar do amor celeste. Vênus é o nome latino para Afrodite, né? 69. Tendo Ântico censurado Cícero pelo fato de se afligir excessivamente com a tirania dos triunviros, dando a muitos a impressão de que perdera o juízo, Cícero respondeu que ainda conservava a lucidez, mas que desejava ficar louco para não ser mais tão sensível às calamidades públicas. 70. Creso, rei da Lídia, foi o homem mais rico da terra.
Tendo um dia perguntado a Solon se não era ele o mais feliz dos mortais, o filósofo respondeu-lhe: Majestade, vós me pareceis muito rico, tendes um grande reino. Reservo-me, porém, para responder à vossa pergunta quando fordes muito feliz. 71. Promontório de Maleia, na Lacônia, província do Peloponeso, era tão perigoso que se costumava dizer: quando navegares diante de Maleia, esquece de todo a tua casa. 72. Alusão ao fato de São Cristóvão ser pintado como um gigante com uma planta na mão e metido no meio de um rio até as nádegas, justamente como Virgílio descreve Polifemo na Eneida, livro V. 73. Os marinheiros invocam São Cristóvão, os soldados Santa Bárbara e os avarentos Santo Erasmo. 74. Hipólito despedaçado pelos cavalos. Tornou-se célebre pela resistência oferecida ao amor pecaminoso de Fedra, sua madrastra. 75. Conta-se que o diabo, encontrando um dia São Bernardo, gabou-se de saber 7 versículos dos Salmos que, recitados diariamente, levariam-na certa ao paraíso. O santo teve curiosidade de saber quais eram os versículos, mas o diabo não quis revelá-los. Zombarei de ti, disse-lhe então o santo, pois vou recitar diariamente o saltério, de forma que assim recitarei também os 7 versículos. E o diabo, com receio de se tornar causa de tão grande devoção, acabou revelando o segredo. 76. Narciso, filho do rio Cefiso e de Leríope, foi um jovem de grande beleza que, vaidoso de si mesmo, se amou com tanto transporte que acabou morrendo de fraqueza. 77. Dizia Platão que eram leigos e sonhadores os que menosprezavam as ideias divinas e as coisas espirituais com o fim de se entregarem totalmente aos prazeres do corpo. Esses homens, disse o filósofo, são escravos de si mesmos e têm por domicílio uma caverna. 78. Segundo Luciano, não passava micilo de um pobre remendão. Tendo este, certa vez, ceado admiravelmente em casa de um vizinho abastado, sonhou que tinha ficado rico e, depois, carregado às costas, ia gozar todos os seus bens da opulência. Como, porém, um galo o despertasse com seu canto, ele teve tal decepção e ficou tão furioso que pouco faltou para matar o importuno cantor. 79. Falares, como vimos na nota 13, era um tirano crudelíssimo de Agrigento. Dionísio, famoso tirano de Siracusa, foi expulso do reino por seus próprios súditos, em virtude das grandes crueldades que cometera. Ao chegar a Corinto, a fim do exercer o mister de mestre-escola, disse: também isto é reinar. 80. Palemones e Donato, 2 famosos gramáticos. 81. Plagiários eram os que roubavam as crianças e os escravos. A palavra tem, hoje, um sentido análogo, referindo-se aos que roubam ideias alheias. 82. Alceu de Mitilene, um dos maiores poetas líricos da antiguidade. Inimigo fidalgal de Pitaco, de Periandro e de outros tiranos. Autor dos versos alcaicos. 83. Calímaco, célebre poeta grego, nascido em Cirene. Segundo Quintiliano, era ele considerado, entre os gregos, como príncipe dos poetas elegíacos. Catulo imitou-o. Afirmava Calímaco que um grande livro é um grande mal. 84. Sísifo, segundo os poetas, foi condenado a fazer rolar uma enorme pedra, sem parar, até ao cume de uma montanha. Mal, porém, chegava ao termo do seu trabalho, a pedra rolava para baixo. 85. No templo de Dodona, havia um lugar dedicado a Júpiter, no qual se achavam vários vasos dispostos de maneira tal que, ao se bater no primeiro, o som se propagava até ao último, produzindo um barulho insuportável. 86. Diz Homero que Stentor tinha uma voz tão forte que equivalia à de 50 pessoas falando ao mesmo tempo. 87. Crisipo foi discípulo de Cleanto, sucedendo-lhe como orientador da escola dos estoicos.
88, segundo Homero, Penélope desmanchava à noite o pano tecido de dia, a fim de frustrar as esperanças dos próces na ausência de Ulisses. Penélope prometera aos próces que se casaria logo que o pano estivesse terminado. 89, Belo, dragão da Babilônia, cuja história, segundo se supõe, foi introduzida nos escritos de Daniel por um certo Teodósio. Com efeito, o texto hebraico não faz a respeito nenhuma referência. 90, Níobe, irmã de Penélope e mulher de Anfião, rei dos Tebas. Orgulhosa de sua fecundidade, pois tinha 7 filhos homens e outras tantas mulheres, considerou-se superior a Latona por ter somente 2, Apolo e Diana. Em virtude desse fato, Apolo e Diana mataram com suas setas todos os filhos de Níobe, os quais ficaram 9 dias insepultos no próprio sangue. A dor de Níobe foi tão profunda que ela se transformou num rochedo. 91 Conta Horácio que, tendo Priapo assistido, uma vez, às cerimônias noturnas de Canídia e de Sagana, que invocavam as fúrias e as sombras num jardim, teve tal surpresa que deixou escapar um formidável peido. As 2 bruxas, assustando-se com o barulho, interromperam a feitiçaria e saíram a correr a toda pressa. 92 Os feácios, segundo Homero, eram tão estúpidos e materiais que Ulisses conseguia deles tudo o que queria. 93 Homero descreve os amantes de Penélope como homens que só se preocupavam com os prazeres do amor e que, depois de comer e beber a grande, só pensavam em cantar e em dançar. 94 Antigamente, todos os bispos se chamavam papas. O Papa é o bispo de Roma, né? 95, de que fala São Paulo na Epístola aos Romanos, capitão. XVI. 96, em Roma, costumava-se expor ao povo o retrato do excomungado pintado num pano e representado da forma seguinte, sentado, com uma cara satânica, tendo um demônio de cada lado, os quais lhe punham na cabeça uma coroa de fogo, enquanto outro demônio o segurava pela túnica e lhe queimava os pés. 97, trata-se, muito provavelmente, de uma alusão a Júlio II, papa cujo fanatismo guerreiro tantos males causou à humanidade. 98, Erasmo refere-se às anotações por ele feitas ao Novo Testamento e à obra de São Jerônimo, consideradas muito úteis ao estudo das Escrituras. 99, 3 línguas, isto é, o hebraico, o latim e o grego. 100, burro para a lira, provérbio que exprime o mesmo que, boi para o palácio, quando se olha uma coisa sem saber o que significa. 101, quando lhe avisaram que tomasse cuidado com Antônio, César respondeu, não temos os gordos e os glutões, mas os sóbrios e os pálidos. Referia-se a Bruto e Cássio, que de fato o apunhalaram em pleno Senado. 102, Nero mandou cortar as veias de Sêneca, por ter esse filósofo, quando seu preceptor, censurado as suas infames ações. 103, tendo ido expressamente a Sicília. Para tentar melhorar, pelo estudo da filosofia, os sentimentos do feroz Dionísio, tirano da ilha, Platão passou pelo desgosto de ver fracassar inteiramente o seu propósito.